Já parou pra pensar que o cinema só é cinema que a gente conhece hoje por causa de algumas recusas completamente aleatórias? Tipo, Tom Cruise quase virou Homem de Ferro e o Arnold Schwarzenegger quase estrelou Eu Sou a Lenda. Fica no vídeo de hoje porque a gente vai ver os papéis que quase tiveram outros rostos e as recusas mais doidas e as escolhas que mudariam muita coisa em Hollywood. Bora pro vídeo. Fala, nerdo, tudo certo? Hoje a lista tá boa demais, hein? Então vamos começar logo com um cara que, sinceramente, quase viveu dois papéis mais insanos possíveis e recusou os dois. Will Smith em Matrix e Superman. Will Smith recusou Neo em Matrix porque simplesmente não entendeu a proposta do filme. Ele olhou para Lana Wachowski explicando a câmera 3D e pensou, sei não se essa coisa vai dar certo, e cara, ele pulou fora. Um tempo depois, o Will chegou a estrelar As Loucas Aventuras de Jamie West, que foi um fracasso de bilheteria. E ainda como se não bastasse, anos depois ele recusou Superman porque não queria virar o cara que estragou o super-herói branco. E que provavelmente ele iria sofrer críticas do público, disse o próprio ator. Galera, acho que dá pra fazer um vídeo só falando das escolhas do Will Smith. E por que tempo depois ele recusou o papel em Django Livre. Por fim, o papel de Neo ficou com Keanu Reeves, e acabou sendo o filme que a gente conhece hoje. E o de Superman acabou ficando com Brandon Routh. Ou será que eu devo pedir desculpa? Tom Cruise e o Homem de Ferro. Cruise foi cogitado lá no comecinho dos anos 2000, quando o MCU nem existia direito, galera. Mas o cara recusou porque achou que o filme não iria dar certo. Isso mesmo. Pelo jeito ele nunca leu as HQs do Homem de Ferro. E além disso, ele queria controle total criativo do filme, coisa que a Marvel nunca daria a ninguém, né? E o resultado disso, Downey Jr. entrou e redefiniu o personagem e mudou o cinema. Um fato interessante é que nessa época, Downey Jr. estava passando por um momento difícil na sua carreira, e foi o papel do Homem de Ferro que trouxe de volta o ator aos holofotes mundiais. Tempo depois, em entrevista, Tom Cruise chegou até mesmo a admitir que não consegue imaginar outro ator no papel do Homem de Ferro. O próximo da nossa lista é o Arnold Schwarzenegger em Eu Sou a Lenda. Quase que isso aconteceu lá nos anos 90. Eu Sou a Lenda quase que existiu com Arnold de protagonista e o Ridley Scott dirigindo o filme. Olha o nível disso, galera. Mas o orçamento na época explodiu, e o projeto acabou morrendo no meio do caminho. Infelizmente isso acontece com muitos filmes, né? Mas o que rolou, galera? Alguns anos depois o filme foi lançado, mas com Will Smith de protagonista. É claro que o filme, se tivesse sido dirigido por Ridley Scott, teria sido um outro tom, um outro ritmo, talvez um outro tudo. O filme com Will Smith é muito bom, é um filmaço, e não é mais possível imaginar um ator no lugar dele. E conta aqui nos comentários se vocês querem algum review do filme Eu Sou a Lenda, se você quer alguma curiosidade, e aqui no canal não vai faltar o review desse filme. Leonardo DiCaprio, Homem-Aranha e Anakin Skywalker. Em outra linha do tempo, Peter Parker era DiCaprio e Anakin Skywalker também. Eu não sei vocês, mas isso pra mim é completamente difícil de imaginar. DiCaprio recusou os dois papéis porque disse que não estava pronto na época. Tradução: ele sabia o tamanho da bronca que era interpretar o escolhido. Nos anos 2000, ele estava entrando numa fase tipo de ator sério de Hollywood, trabalhando com Scorsese, Spielberg e filmes de grandes proporções que valiam o Oscar. Talvez pra ele, galera, vestir o traje do Homem-Aranha e se prender a um personagem que o público controlava ia contra tudo isso. E isso foi até mesmo dito pelo próprio ator. Isso com certeza abalou um pouco o psicológico de DiCaprio, e o filme acabou ficando com Tobey Maguire e o Christensen. Hugh Jackman e James Bond. Esse aqui é legal. Se liga, antes de Daniel Craig, a MGM queria o Wolverine como 007. Há rumores de que Jackman até cogitou aceitar, mas acabou recusando porque viu que os roteiros de James Bond estavam um pouco repetitivos na época, e o ator estava envolvido com várias produções, e ele acabou decidindo focar no papel dele como Wolverine, consolidar o personagem, o que, convenhamos, ficou a melhor escolha possível, né? Porque hoje também o Wolverine é aquele personagem icônico que a gente não consegue mais imaginar com um rosto diferente de Hollywood, a não ser do Hugh Jackman. E aí acabou que Daniel Craig assumiu a franquia e mudou de cara, e é o que a gente conhece hoje, o filme do 007 e a franquia do James Bond, né? Cillian Murphy em Batman. Sim, galera, o nosso Shelby, homem frio calculista, quase virou o Cavaleiro das Trevas. Cillian fez o teste para ser o Batman em Batman Begins, e os vídeos estão até no YouTube para vocês verem, e também passando aqui na tela para vocês. Nolan estava acompanhando o teste de Shelby, quer dizer, de Cillian Murphy, e o diretor achou incrível, mas não o suficiente para ser o Batman. Porém, o diretor gostou tanto do cara que disse que Cillian tem um olhar meio intrigante e inquietante, e que acabou funcionando mais pro espantalho do que pro herói, e deu o papel pro Cillian na época. Tem até algumas especulações do fãs que diz que se o Cillian tivesse sido Batman, a trilogia teria sido totalmente diferente, mais sombria, mais perturbada e menos guerreiro ninja milionário, sabe? E no fim das contas acabou que todo mundo ganhou nessa história, né? Daniel Craig, Reed Richards. Durante a produção do Multiverso da Loucura, a Marvel queria um Reed Richards top, à altura. Daniel Craig foi chamado e ele recusou. Além disso, ele mora na Inglaterra e evita filmagens muito longas nos Estados Unidos. Isso segundo o próprio ator. Imagina o 007 como super fantástico. Vamos admitir que combina, galera. Eu acho que ficaria muito legal. O papel acabou ficando com Kaczynski e agradou muito mais do que o filme em si. Nicholas Hoult, Batman e Superman. Hoult tem aquele histórico curioso. Além de Batman e Superman, ele também quase foi o fera de X-Men. Perdeu e depois ganhou em outro filme. O Tolkien jovem
Ele tem aquela vibe de ator que chega na final, mas nunca leva. E aí caiu em Lex Luthor como uma luva, cara. Amanda Seyfried, Gamora. Amanda recusou Gamora porque achou que o filme ia flopar. Ela não queria passar horas pintada de verde com CGI em volta dela. A ironia, ela negou Guardiões da Galáxia e acabou fazendo TED 2 anos depois. Amanda sofre de ansiedade e já sofreu diversos ataques de pânico no set. Fazer maquiagens diárias e pesadas e cenas de ação poderia ter piorado isso, disse a própria atriz. Além disso, ela disse que não se acha boa para filmes de ação. E o medo de Guardiões da Galáxia flopar era real e parecia bizarro demais no papel. Gamora ficou com Zoe e acabou fazendo uma história. E o primeiro filme do Guardiões da Galáxia flopou tanto, galera, que arrecadou 773 milhões de dólares mundialmente com bilheterias. Isso é aquela flopadinha de leve, né? Aquela flopadinha de milhares de dólares. Matt Damon, Avatar. Quem também lamentou muito uma recusa de um filme de grande proporção foi Matt Damon, em Avatar. Na época do primeiro filme, o diretor James Cameron ofereceu para o ator 10% do lucro do primeiro filme. Mas infelizmente Matt recusou a proposta porque estava com conflito de agenda com outro filme com outra produção. Resultado, 3 bilhões de dólares em bilheteria no primeiro filme. Imagina 10% disso, galera. E que infelizmente ele lamenta muito por essa recusa. E Cameron soltou uma frase icônica sobre essa decisão de Matt. Falou que Matt não apenas recusou um papel, mas ele recusou o maior cheque da história do cinema. Com certeza ele falou isso num tom de brincadeira, mas completou dizendo que respeitava totalmente a decisão do ator, né? E que Matt era um dos melhores atores da geração. E aí, nerdo? Qual dessas escolhas você achou mais absurda? E qual dessas versões alternativas você iria assistir no cinema fácil? Imagina o Arnold exterminando um monte de vampiro no universo de Eu Sou a Lenda? Loucura, né? Comenta aqui embaixo, já deixa seu like pra fortalecer o canal. E valeu, galera. Até o próximo vídeo.